Olá pessoal, viemos ao Senai Santo Amaro para conversar com o professor Diego Rafael. Ele vai nos explicar como é que funciona o escapamento do carro, como é que a gente pode identificar se há problemas e como a gente pode remediar e o que isso pode causar. A importância do escapamento. O escapamento do veículo ele tem algumas funções, né? Uma delas é diminuir o ruído, né, característico do motor. Uma outra função é levar esses gases do motor para longe da cabine, para que os ocupantes não sofram com esses gases, né, que são nocivos à saúde. E uma outra grande importância é manter o rendimento máximo do motor. E aí o gás vai saindo aqui, né? Da combustão já vai saindo, começa por aqui. Ele sai do motor, vai pelo coletor de escapamento, né? Passa pelo coletor de escapamento e vem para o primeiro componente principal, um dos componentes principais, que é o catalisador. Né? O catalisador ele tem a função de reduzir a quantidade de gases poluentes que são emitidos para a atmosfera. Né? Então, quando os gases passam por esse componente, eles são reagidos, né? Ou seja, eles são convertidos em gases não nocivos à saúde. O principal defeito, né, é ele obstruir, ele ficar entupido. Né? Então, esse entupimento pode ser causado pelo tipo de combustível que você está usando. Então, se for um combustível de má qualidade, né, vai acelerar esse entupimento. Certo? Então, por isso que é importante a troca do filtro de combustível, né, você manter as revisões do motor sempre em dia, né, para aumentar a vida útil desse componente, que é extremamente importante para o meio ambiente. E ele estando com problema, ele segura os gases, ele pode soltar os gases nocivos? Pois é. Ele com defeito, ele não vai fazer essa conversão de forma adequada, né, e vai tirar um pouco de rendimento do motor, uma vez que ele vai obstruir a passagem dos gases. E depois do catalisador, ele vem até aqui. Que peça é essa aqui? Pois é, aqui é o primeiro silencioso, né? Então, nesse sistema de escapamento, a gente tem dois silenciosos, né? Que tem a função de diminuir esse ruído característico do motor, né? Esse primeiro silencioso, ele vai reduzir o ruído mais agudo, mais grave, né, do motor, ou seja, aquele ruído principal do motor. Né? Então, ele vai abafar esse ruído, né, fazendo com que os gases continuem a passar pelo duto sem gerar o ruído indesejado. E depois do primeiro vem para o segundo silenciador, que tem qual função? Pois é, então passou do primeiro silenciador, vem para esse último silenciador, que tem a função de tirar os ruídos que ficaram após a passagem do primeiro silenciador. Então, o que passou de ruído do primeiro é absorvido por esse bojo aqui. Certo? Os silenciadores com problema, o que é que eles podem causar? Como é que a gente pode identificar que eles estão com problema? Os principais defeitos que um silenciador ele pode nos apresentar é perfuração, né? Então, quando ele perfura, né, seja por um impacto ou até mesmo pela questão da corrosão, né, ele começa a gerar um ruído muito estranho, ou seja, muito alto. Né? E aí o motorista ele começa a perceber esse inconveniente no sistema de escapamento. Tá? E tem diferença de um silenciador para outro? O barulho é diferente? Muito pouco, tá certo? Tanto o silenciador intermediário quanto o traseiro, eles vão ter ruídos muito característicos, muito altos. O primeiro, ele vai ter um ruído um pouco mais grave, caso ele venha a ser perfurado. O último, ele vai ter um som mais agudo, tá? Mas são detalhes muito difíceis de ser observado. A gente vai ter a noção de que o escapamento está com defeito, mas aí a gente vai precisar levar o veículo, né, e fazer uma revisão. E esse barulho, são aqueles barulhos altos que a gente está acostumado a ouvir nas ruas, isso também pode se enquadrar na lei do silêncio, né? Isso, pois é, né? A lei do silêncio diz que a gente tem até 80 decibéis tolerável para os motores de veículos convencionais. Então, passou desse limite, você está infringindo a lei, certo? Então, esse sistema de escapamento tem essa grande importância, né? Que é justamente diminuir a poluição sonora na cidade. E sem contar que aumenta também melhora o rendimento do motor, né? Sem ele o motor também perde rendimento.
Isso, muitas pessoas acham que tirando os silenciadores, né, eu melhoro o desempenho do motor, mas na verdade você está prejudicando o seu motor. Né? Então, com relação à economia de combustível, né, com relação à potência máxima do motor, tudo isso é perdido. E no meio de tudo isso tem os coxins, né? Qual é a função do coxim, que é essa borrachinha aqui de cima? Bem, pois é, esses coxins eles têm a função de manter o escapamento, né, estável, sem vibração. Então o veículo está se movimentando, então todo esse sistema vai vibrar. Então, para evitar que essa vibração do escapamento passe para a cabine, então é instalado alguns coxins. E ele se danificando, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer com ele ao longo do uso? Pois é, como ele é feito de borracha, né, apesar de ser uma borracha resistente, com o tempo ele vai perdendo essa elasticidade. Então ele começa a vibrar, fazer com que o escapamento vibre mais do que o normal. E aí o motorista ele acaba sentindo isso na cabine.